Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos de muita paz. E me lembrei que no ano e século passado aconteceu algo de fascinante, algo de maravilhoso, com a publicação de um livro no século XX por um eminente polonês americano, o pastor Brian Land. Esse homem devotado ao bem é filho de um grande pastor da igreja protestante na Polônia. Mas, estando na América, tanto ele como também o seu pai, ele resolveu, o Brian, criar uma igreja na qual o perdão tem um caráter essencial. A humanidade precisa muito do perdão. O perdão é a oração dos verdadeiros cristãos. É essa atitude grandiosa de que a fé que nos redime é capaz de apagar todas as mágoas, todas as trevas do nosso comportamento infeliz. Mas logo vem a questão: é tão difícil perdoar. E logo se criou um jargão: eu até sou capaz de perdoar, mas esquecer eu não posso. Ora bem, é natural, porque perdoar é um sentimento especial e esquecer é uma outra forma de esquecimento da memória, é outra manifestação do nosso mundo interior. Nem sempre conseguimos esquecer tanta coisa que nos desagrada, mas também nem sempre conseguimos lembrar de tanta coisa boa da nossa existência. O importante é perdoar, mas perdoar é glorioso quando esquecemos a ofensa. Mas este já é um segundo passo. É aquele passo no qual o perdão, o não devolver a ofensa, o não devolver aquele mal que foi causado em nós, para quem se fez responsável. Enquanto estamos diluindo, digerindo as suas consequências, vai se apagando em nossa memória o ato infeliz de que alguém foi objeto contra nós. Então dizemos que o perdão é um sentimento do coração e o ouvido é uma manifestação da memória. Com o tempo e naturalmente com a nossa contribuição de natureza olvidadora, nós conseguimos ir apagando, quando, em realidade, ao manter a chaga do perdão, nós vamos recordando detalhes, trazendo novas afirmações, procurando experimentar situações que em verdade não houve para complicar cada vez mais. Por isso podemos dizer que o perdão é um momento para nós tomarmos a decisão em benefício de uma realidade de paz interior para o resto da vida. Quando nós não perdoamos, uma ferida está aberta e quanto mais nós a evocamos, mais ela pulula. O nosso ato de evitar comentário pode estar muito bem situado nesta frase magistral: quando algo acontecer ao teu irmão, cala a boca e abre o coração. Calar a boca é não comentar, não vitalizar, é evitar que a memória fique repetindo e naturalmente chegando a conclusões sempre desastrosas. E abrir o coração é receber. A humanidade tem muitos sensores e poucos colaboradores. É necessário que nós aprendamos a abrir o coração pelo gesto de abrir os braços para atender o outro. Eu me recordo de uma cena em um restaurante elegante. Um homem pedia esmolas à porta e um cavalheiro rico, vendo e sentindo-se tão distante daquele homem, foi buscá-lo. Levantou-se, pediu licença ao chefe do restaurante, deu um abraço no homem, trouxe-o à sua mesa e pediu para escolher o que lhe fosse mais agradável. E o homem, constrangido, a aparência,
a sua situação naquele ambiente elegante, mas ante a naturalidade do seu anfitrião, ele foi relaxando e fez a refeição, uma refeição basta, agradável. O anfitrião pagou e deu-lhe um outro abraço. Então ele chorou profundamente. E alguém perguntou, mas por que você está chorando? Ele disse, pelo gesto grandioso do meu doador. O jantar, ele disse, o jantar sim, mas principalmente o abraço. O abraço que ele me deu quando me foi buscar à porta e agora quando se despediu de mim, é de um valor cada um desses abraços que ele não tem ideia. Nos últimos anos, pela primeira vez, eu voltei a ser gente. Porque pessoas, nos abraçamos cordialmente, deixamos que o amor se exteriorize e abrem-se as portas imensas da nossa solidariedade e do nosso sentimento de compaixão. Esse homem, o narrador do fato, diz que a partir dali ele saiu, foi a um espelho, contemplou a sua aparência e percebeu que ela havia quase desaparecido. E ele fez questão de, a partir daquele momento, voltar à vida, voltar a ser cidadão, a ser gente, por causa de um abraço. Então, é esse gesto de receber que vale para nós mais do que palavras e mais do que qualquer outra coisa. Daí o gesto do perdão, quando possível, deve ser acompanhado deste gesto de recepção, receber o outro, mesmo que lembre da ofensa que lhe foi encaminhada, da situação lamentável em que ele se viu colocado, mas aquele abraço de reparação é também o acolhimento. A nossa sociedade necessita, mais do que nunca, de ser verdadeiramente acolhida. Então, o Dr. Brian Land escreveu que a sua religião, a sua igreja, iria cuidar essencialmente do perdão. E então escreveu um livro chamado O Perdão Radical. Esse livro, que foi best-seller do New York Times, nos Estados Unidos, chega ao coração e acolhe a pessoa. Porque nós achamos também que perdoar é o gesto de não dar importância. Não, tem que haver a presença do sentimento. Não é uma coisa como indiferença, porque se é indiferente, ele não leva verdadeiramente o sentido da paixão. Mas o curioso deste livro é que ele tem como prefácio as palavras de Simon Wiesenthal, o grande caçador de nazistas e que viveu a idade muito longa de 96 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, Simon Wiesenthal resolveu procurar aqueles que dizimaram 6 milhões de vidas israelitas. Ele esteve preso em Mauthausen, no campo de concentração e também de extermínio na Áustria. Depois da Segunda Guerra Mundial, eu tive a ocasião de visitar Mauthausen e de ver a que ponto vai o horror da criatura humana quando se permite a selvagear. Mauthausen fica numa região muito bonita, na Áustria, perto de Viena. Mas é também uma região que tem elevação muito próxima e dentro da sua área há uma escada que os nazistas fizeram. Uma escada especial. Ela deve ter uns 100 degraus, mas os degraus são todos irregulares. Um deles tem inclinação para baixo, o outro a inclinação para cima. Um deles tem uma largura de 30 centímetros, o outro tem a largura de 15 centímetros, o que torna o seu acesso quase impossível. E os judeus eram obrigados a carregar uma pedra às costas, subindo aquela escada até a parte mais alta.
Quando chegava lá em cima, a pedra era colocada novamente às costas e ele descia a escada. A escada era chamada dominó, porque quando o corpo sem vitalidade, as pernas sem energia fraquejavam e o indivíduo caía esmagado pela pedra, derrubava todos aqueles que vinham atrás e que naturalmente eram despedaçados pelas pernas dos que estavam à frente carregando-as. E eu pude ver isso e ver ali as marcas do ódio das vítimas, do ódio dos algozes e outros espetáculos, outros lugares para experiências genéticas, experiências com anões, experiências com corpos duplos, apresentando a atrocidade lá dentro da genética, procurando descobrir o lado bom, o lado apetecível, o lado cruel, o lado perverso da vida. Mas então, Simão Wiesenthal faz o prefácio do livro. E se o livro é uma grande obra abordando o perdão total, o seu prefácio, para mim, é de um valor extraordinário. Comoveu-me e até hoje ele me comove. Wiesenthal diz que estava em Mauthausen, na condição de um que não tinha mais destino, era um escravo da situação. O inverno, o gelo se torna difícil como pedra para trabalhar em linhas férreas. A casa estava bombardeada, a área imensa, pelos aviões da RAF. E certo dia, ele estava no grupo de outros judeus, quando uma enfermeira se aproximou e disse: faça-me o favor de me acompanhar. Deu-lhe as costas e foi andando. Ele acompanhou-a. Então viu a região em escombros. Mas chamou-lhe a atenção. Um campo, um pedaço de terra, era o cemitério dos alemães. Nesse cemitério havia girassóis. Girassóis. E então ele olhou os girassóis e se comoveu para os criminosos, os destruidores de vida, esses terríveis que assinalaram a história com a sua desgraça moral. Havia flores. E para eles, judeus, a câmara de gás. A morte odienta, o esquecimento total, a cremação do cadáver. Ele nunca esqueceu. E mais tarde, quando ele escreveu um livro, ele deu o título Os Girassóis, em homenagem àquele pedaço de terra florido no meio dos escombros. Mas a enfermeira foi à frente e ele seguiu-a em posse. Ela chegou a uma ala de um casarão que havia sido bombardeado e fora transformado em enfermaria. O odor de carne humana em putrefação era insuportável. Ali estavam os soldados que foram retirados do front. Enquanto recebiam alguma ajuda, quase nenhuma, já foi no fim da guerra. E então ele foi levado até uma cama. Nessa cama estava um jovem. O rosto estava com ataduras, mas ele podia ver os olhos azuis. E podia ver que a face era jovem. A enfermeira perguntou-lhe: você é judeu? E ele disse: sim, eu sou judeu. Então ouça esse soldado da Gestapo. Ele sentou-se e o rapaz lhe perguntou: você é judeu? Ele disse: sou judeu. Com muito orgulho. E ainda existem judeus? Sim. E os existirá sempre. Jamais desaparecerão da face da terra. Porque Deus prometeu ao pai Abraão tantos filhos como os grãos de areia das praias. Era o seu momento de júbilo. Aquele homem estava despedaçado.
uma bomba estourara próxima a ele e um petardo despedaçou-lhe o rosto. Por isso que ele estava com praticamente o rosto todo coberto de ataduras. E então o rapaz disse: meu nome é Carl Saido. Carl Saido. Eu tenho 21 anos e gostaria de lhe contar uma história. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu gostaria de lhe contar a minha história. Ele tirou do pescoço o medalhão com o seu nome, o seu número, ficou na mão e disse: eu nasci na Floresta Negra, um dos mais lindos lugares do mundo. A minha aldeia ficava entre rosas, era encantadora. Meus pais eram católicos. E eu fui educado na Igreja Católica. Mas veio a guerra e meu pai foi chamado para a guerra. Minha mãe me dizia: Hitler é o enviado de Satanás. Não se deixe seduzir. Este homem tem um poder satânico que todos temos que evitar. Mas eu estava com 15 anos quando Hitler veio falar em Nuremberg para 50.000 jovens. E eu entrei no grupo dos jovens. A voz dele, o discurso, enlouqueceu a juventude hitlerista que ali estava. E ele então dizia: não queiram a compaixão de ninguém. Quando as suas botas entrarem numa cidade, que elas inspirem ódio, que vocês sejam odiados em toda parte. Afinal, vocês são a raça superior. E os superiores sempre foram odiados. Então, não tenham piedade. A piedade cristã é um gesto de fraqueza. E então nós, ali dentro, enlouquecíamos de gritar. E quando terminou o discurso dele, eu imediatamente me filiei à juventude hitlerista. Minha mãe quase morreu de desgosto. Ela sabia que aquele homem veio destruir o mundo, mas eu tinha apenas 15 anos. E me deixei arrebatar pela força do Führer. Aprendi a matar, aprendi a odiar especialmente os judeus, que denegriam a nossa raça. E me tornei um dos membros da Gestapo para caçar judeus, onde quer que se homiziassem. A minha vida tem sido terrível, difícil de ser explicada. Você é judeu, mas é judeu? Eu quero me confessar a um judeu. Por favor, se você for um judeu, ouça-me até o fim. Dê-me um pouco d'água. Havia um copo sujo ali numa tábua com moscas. Então, com náusea, eu espantei as moscas e dei-lhe o copo, cujo conteúdo ele sorveu. E eu olhava para ele com náusea. Aquele assassino estava pedindo perdão. Aquele bandido cruel estava diante de um judeu, cuja raça ele pretendia extinguir com os seus miseráveis comandantes. Ele então fez uma pausa, escorria sangue das feridas. Ele disse: vou morrer hoje, mas quero lhe pedir uma coisa. É necessário que você seja judeu. Eu sou judeu. Ele disse: minha mãe não sabe o monstro em que me tornei. Ela não tem a menor ideia. Tenho perseguido em toda parte. E agora que estou morrendo,
Eu gostaria, quando acabar a guerra, é capaz de você sobreviver. Eu quero lhe pedir duas coisas. A primeira delas, que vá visitar minha mãe. Ele deu o nome da aldeia, da Floresta Negra. A este tempo, ela deve estar muito envelhecida, se é que ela vai sobreviver. Diga-lhe que o seu filho voltou a Jesus. Diga à minha mãe que eu voltei ao judeu de Nazaré. Eu que persigo os judeus, estou sendo agora dominado pelo judeu da religião. Minta para ela. Diga que eu não fui mal, que eu não fiz mal nenhum a ninguém, escutando os conselhos dela, para que ela se sinta feliz e não saiba que gerou um monstro. Mas ainda não terminei de me confessar. Este é o meu primeiro pedido. O outro é muito mais grave. Eu continuei na minha façanha destrutiva. Há menos de um mês, com o meu grupo, eu entrei na floresta e encontrei uma aldeia de judeus. Então era madrugada. O nosso comandante colocou os canhões na rua de entrada e na outra rua que levava a saída do outro lado da aldeia. Despertamos todos que dormiam. Fazia muito frio. E então nós os trouxemos para o meio da praça. Homens, mulheres, crianças, saudáveis e doentes, todos, tremendo de horror, tremendo de frio. Quase 300 pessoas. E então, havia uma casa de madeiras, de 3 pisos. Obrigamos a entrar nela, a enchê-la de tal forma que não tivesse possibilidade de caber mais ninguém. E quando praticamente todos estavam dentro, fechamos portas e janelas. Prendemos tábuas para que não escapasse. Jogamos gasolina e tocamos fogo. Então começamos a ouvir os gritos. E fizemos uma festa do lado de cá. As labaredas cresceram. E eles, que entupiam a casa no térreo, no primeiro, no segundo piso, foram subindo. E as labaredas também. Os gritos terminavam em terríveis silêncios. Então, eu vi um homem chegar, olhar assim, pular dos fogos para as metralhadoras, para os rifles, e foi estraçalhado ainda no ar. Então chegou uma mulher alucinada, deveria ser a esposa, jogou-se também. E nesse momento apareceu um rapazinho de 8 a 10 anos, os olhos vivos. Ele olhou para baixo, as chamas crepitavam. Ele olhou para baixo, olhou para mim. Os seus olhos cravaram-se nos meus olhos. E ele então deu um salto, como um pedido para que o salvasse. Mas de revólver dele, um tiro no ar. E ele caiu aos meus pés, com a cabeça voltada e os olhos abertos. E desde então, quando
Você fez silêncio na aldeia. E as labaredas se apagaram no casarão de madeira. Os olhos dele, fitando-me, a boca quase entreaberta, me pedindo socorro. Era um garoto. Não sai do pensamento. Nada me comoveu. Mas o rosto deste jovem está na minha mente, na condição de ameaça à minha paz. Então, eu quero pedir uma coisa. Quero pedir-lhe, aqui está o meu medalhão, eu vou deixar o meu salário para você. Não disse nada. Ele me repugnava, aquele monstro queria fazer o meu silêncio com seu dinheiro de sangue. Mas eu continuei olhando para ele com ódio, muito ódio. Ele então disse: eu queria pedir perdão. Você é capaz de me perdoar pelo que eu fiz com o seu povo? Você é capaz de me dar o perdão? Eu olhei para ele. Olhei. Levantei-me. Não lhe disse nada. O ódio dentro de mim era muito forte. Mais tarde eu soube que ao cair daquelas horas, antes da noite, ele havia morrido. Passou o tempo, a guerra terminou. E eu sobrevivi. E ele sobreviveu na minha imaginação. Eu, então, logo que pude, fui à Floresta Negra, na Alemanha. Encontrei a aldeia, encontrei a casa entre rosas, onde ele nasceu, e encontrei uma senhora veneranda, o rosto marcado por todas as dores imagináveis. Então, eu disse para ela que eu havia sido a última pessoa com quem Cal havia conversado. Ele mandou pedir a ela que eu abençoasse. Ele voltou a Jesus. Sim, o Nazareno dos cristãos. Ela me perguntou se ele era mau. Então, vendo aquela senhora tão sofrida, eu disse que não. Ele não me disse que havia praticado qualquer mal. Ela então pegou nas minhas mãos, eu lhe dei o medalhão dele. E ela disse assim: meu filho era tão bom. Eu tinha tanto medo que ele fosse contaminado pelo veneno da víbora. Não sei como agradecer ao Senhor ter me vindo dizer que meu filho se lembrou de mim, de Jesus, antes da morte. E Simão Wiesenthal termina o prefácio do livro com esta pergunta, que eu peço favor para lhe apresentar. Você perdoaria? Você perdoaria Carl Sayed? Você perdoaria em nome da sua raça o mal que os nazistas fizeram ao mundo? O perdão é muito importante. Wiesenthal não perdoou. Ele disse que não pôde perdoar.
porque não podia esquecer. Mas que diminuiu o ódio perseguindo aqueles que eram responsáveis pela morte dos milhões de judeus. Ele conseguiu identificar Eichmann, Adolf Eichmann, o representante do Ministério dos Trabalhos, responsável por mais de 100 mil mortes, porque era ele que fornecia os trens da morte. Estava na Argentina, Eichmann. Os israelitas conseguiram entrar em contato pessoal com ele. Ele vivia no Grande Buenos Aires e, através de uma trama das mais notáveis, Israel mandou um avião com uma equipe especializada a Buenos Aires e conseguiram sequestrá-lo e levá-lo a Tel Aviv, aonde ele foi julgado, aonde a justiça da lei humana desceu sobre ele. Ele se dizia inocente, porque obedecia a ordens. Tudo quanto ele fez, dizia, foi determinado pelos seus chefes. Então ele não tinha culpa. Zombou, mas foi condenado à forca. E Wiesenthal continuou perseguindo os judeus, ou melhor, perseguindo alemães, autores do Holocausto, e os deteve em número expressivo. Porque quando eles perceberam o fim da guerra, já se haviam preparado para fugir para outros países da Europa e principalmente para a América do Sul, para o Brasil, a Bolívia, a Argentina. E a Argentina foi vítima de um terrorismo de neonazistas contra um dos seus templos no coração de Buenos Aires. Quem perdoa tem paz. Aquele que desfruta da oportunidade do perdão, esse luariza a alma. E Brian Land assevera que a ausência do perdão é a responsável por enfermidades cruéis que dizimam a criatura humana e destroem a sociedade contemporânea. Hoje vivemos este momento de ódios, de agressividade. As pessoas nos detestamos com muita facilidade. A pandemia nos colocou um espelho diante dos olhos. E estamos vendo a outra face. Todo espelho tem dois lados. Estamos vendo a face escura da nossa personalidade e vivendo a sombra, como disse Jung, e que foi muito bem explicitada na obra de São João da Cruz. São João da Cruz, esse sublime pegureiro do Evangelho, amigo de Santa Teresa de Ávila, a noite da alma. Todos nós temos sombras em nossa alma. E essa sombra muitas vezes toma conta de nós, nos enlouquece, nos empurra para o poço. E aqueles que não passarmos pelo poço, ainda afirma o psicólogo, psiquiatra Jung, não atingiremos nunca o estado de iluminação. Se hoje estamos à borda da noite, ou estamos caídos no poço, levantemo-nos.
Lembremos de Jesus, que é a luz do mundo. Quem ia mandar o Consolador, o Espiritismo, para nos falar da imortalidade da alma, para nos repetir as lições dulcíssimas do Evangelho, para estar conosco, apresentando as facetas múltiplas do amor. Então é necessário que consigamos, como João da Cruz, libertar a nossa alma da grande noite, a noite das paixões, dos vícios, das derrotas morais, dos desequilíbrios de toda a natureza. Necessitamos de fazer esforço para encontrarmos a realidade que somos. Nós somos a divindade manifesta. Deus nos criou. Temos, portanto, a energia divina dentro de nós. Não a deixemos apagar, porque preferimos o instinto vil, perverso, que nos coloca na faixa animal por tantos milênios. E não temos a coragem de romper as algemas, romper os elos que nos retêm na retaguarda, para dizer: eu sou luz, como Jesus. Eu sou a luz do mundo. Acender em nós a labareda da esperança e conseguir acompanhar este homem que deu a sua vida àqueles ingratos, obsidiados na noite terrível de Jerusalém. De Jerusalém, que até hoje sofre, e da figura patética do traidor, dos amigos ingratos, aos quais ele perdoou, a todos. E ainda pediu a Deus que os perdoasse. Você perdoaria a Carl Sagan? Eu a mim me tenho feito essa pergunta 1000 vezes. Será que eu perdoaria? É provável. Porque o Evangelho dulcifica a nossa alma. E todo aquele aspecto trágico do mal, diante de Lázaro ressuscitado, de Maria de Madalena erguida do pântano, de Judas arrancado da forca pelo amor de Jesus, provavelmente também perdoaria. Porque Cal era um psicopata que Jesus curou praticamente à hora da morte. Quantos de nós temos esta sombra que está dentro de nós aguardando a oportunidade? E quando algo nos fere, deixemos que esta fera escape e nos destrua a beleza da vida. Então é necessário que o perdão esteja presente em nossa vida, a cada instante, a todo momento, perdoando as pequenas coisas, desculpando-as. Nunca me olvidarei de um pai que disse à sua filhinha de 4 anos: se você não me puder perdoar, filha, se você não puder me perdoar, pelo menos me desculpe. E eu fiquei ali imaginando se aquela criança ia entender a diferença entre o perdão e a desculpa. Ela então lhe disse: papai, eu perdoo e desculpo, volte para casa. E quando ele voltou, uma tragédia imensa aconteceu com a pequenina, que o perdoou, que o desculpou. Então aprendemos no lar, na companhia da vida conjugal,
com os filhos, principalmente com os servos, com os sem-teto, as pessoas que recebem doações, mas raramente um abraço. E aprendamos a abraçar, a acolher. Não afastemos ninguém, acolhamos a todos. E isto não significa em absoluto concordar com o erro. É não censurar o que está errado. O erro é censurável. O crime é punível. Mas a primeira vítima é o criminoso. Dar-lhe uma nova chance. Oferecer-lhe a moeda do acolhimento. Quando nos sentimos acolhidos, a vida passa a ter sentido. Quando sentimos que alguém nos recebe, e nos recebe com ternura, a nossa vida passa a ter um significado grandioso. Portanto, nestes dias penumbrosos, o perdão. Mas ao lado do perdão, o acolhimento. Ao lado do acolhimento, a caridade do amor. E o mundo melhorará na razão direta em que nós melhorarmos. É chegada a hora, portanto, queridos irmãos, de nos abraçarmos, de acendermos a lâmpada da compaixão dentro de nós e caminharmos na claridade do dia, para poder dizermos que nesta hora de transição passamos para o outro lado da vida como Carl Sagan, aceitando Jesus e sinceramente arrependendo-nos dos nossos dislikes, dos nossos labores negativos, porque Deus é amor. E eu me recordo de que coloquemos beleza em nossa vida, a beleza de um sorriso, a beleza da compaixão, a beleza da ternura. Como disse muito bem o grande escritor russo, como ele disse: meu Deus, o mundo será salvo pela beleza. Ele que tanto sofreu epilepsia, embriaguez, mas que nos deixou obras tão grandiosas, gritava da Sibéria, perto de morrer: a beleza salvará o mundo. Que nós coloquemos beleza em nossa vida para salvarmos-nos e, ao mesmo tempo, salvarmos o mundo. Muito obrigado.